Olá amigos, boa tarde. Estou fazendo esse vídeo para tirar uma dúvida aqui que surgiu da minha filha e de repente pode ser dúvida de mais alguém. Ela questionou comigo sobre a ampulheta, como que surgiu a ampulheta e para que servia. Bom, aí eu disse para ela que a ampulheta era conhecido como relógio de areia. É um monge francês do século VIII que inventou esse dispositivo à base de areia, não tinha relógio naquela época. Então ele inventou esse dispositivo que é composto de duas partes, duas peças, dois recipientes cônicos cheios de areia. Então as coisas o tempo era controlado de acordo com o escoamento da areia da parte superior para a inferior e virava-se aquele recipiente, a areia caía em outra posição. Então o tempo era controlado de acordo com esse sistema, esse mecanismo aí de escoamento da areia na ampulheta. Isso foi utilizado durante muito tempo, até que se inventou o relógio, tá? Bom, e aí ela me perguntou se eu já tive alguma ampulheta, e eu lembro que na escola Pedro Dom Lasco, quando eu era criança, no primário, a escola Pedro Dom Lasco tinha uma ampulheta, e despertava muita curiosidade naquela época a gente, os alunos. Então eu sempre fiquei interessado nesse assunto aí. Uma outra situação que eu lembro muito bem é do sítio do Pica-Pau Amarelo, final dos anos 70, dos anos 80. Uma das histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, de obra de Monteiro Lobato, uma das histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo era o gênio da lâmpada. E nesse episódio, o Aladim esqueceu a lâmpada no sítio. E aí, quem encontrou essa lâmpada, a Emília, e os seus companheiros, eles esfregavam a lâmpada e ao esfregar a lâmpada saía de dentro dela um gênio, e esse gênio segurava uma ampulheta. O tempo de escoamento da areia de um recipiente para o outro na ampulheta, durante esse tempo a pessoa que tinha esfregado a lâmpada tinha o direito de fazer 3 pedidos. Então eram atendidos 3 pedidos aí pelo gênio. O sítio do Pica-Pau Amarelo naquela época era muito bom, a gente tinha o maior prazer de assistir. Essa foi uma das histórias. Eu lembro que o sítio era interpretado pela Dona Benta, era Zilka Salaberry, tia Anastácia Jaciro Sampaio, tio Banabé Samuel Santos, Saci Pererê era Romeu Evaristo, Narizinho era Rosana Garcia, Pedrinho era o ator Júlio César, a Emília, a boneca Emília era Reni de Oliveira, o tio Banabé Samuel Santos. Eu lembro também que o Garnizé era o Canarinho. Tonico Pereira interpretava... Tonico Pereira trabalha na Grande Família, o chefe do Lineu. Ele era o Zé Carneiro. Então, era muito gratificante, entre outros, né? Outros atores. Tinha até o tal do Cacá Silver, que era um dos besouros, e o Marquês de Rabicó, que era um leitão, noivo da boneca Emília, que era o Chaguinha. Então, eu gostava tanto do sítio que eu consigo lembrar o nome até hoje de todos os atores e todos os personagens daquela época. Vai voltando a ampulheta, então a minha filha pediu para eu providenciar, para eu comprar uma para ela. E eu falei que eu não ia comprar, que eu ia fazer. Então, pessoal, aqui tem 2 litros de vidro que iam para o lixo, igualmente a esses 2. Eu peguei 2, aliás, eu fiz até mais que isso, e transformei em uma ampulheta. Então, isso aqui eram 2 litros de vidro que iam para o lixo, e eu fiz não apenas essa, eu fiz algumas mais, doei para a casa do meu sogro tem, na casa da minha filha tem, algumas pessoas pediram para comprar, eu acabei doando para algumas crianças. Então, eu fiz essa ampulheta, utilizando 2 litros como esse aqui. Assim como também, eu ministrando curso de elétrica, aí pelo Espírito Santo afora, nos municípios,
costuma estragar lâmpadas, lâmpada incandescente e algumas lâmpadas halógenas, que também eu transformo em ampulheta. A areia colorida, eu arrumei areia de praia, areia branca, colori. Então, assim como tem mais essas duas aqui, duas lâmpadas queimadas, que eu transformei em ampulheta. Tem mais duas aqui, já pintei, já coloquei a areia e estou transformando em ampulheta. Então, falta apenas a montagem, que aqui é madeira, tem mais lá em cima no meu terraço, madeira, os ferrinhos. E aqui tem uma outra ampulheta que eu fiz para minha filha, com duas taças, só que essas taças são plásticas. Então, aqui mais uma. Então, pessoal, unindo o útil ao agradável, e atendendo ao pedido da minha filha, eu fiz essas ampulhetas, materiais que iam para o lixo, iam aí poluir o ambiente. Eu fiz algumas, tem mais algumas desse aqui, com litros descartáveis, e tem mais diversas lâmpadas queimadas, lá no terraço aqui também, para eu fazer outras. Então, respondendo à minha filha sobre o que é ampulheta, de onde surgiu e para que serviu, então o tempo era contado. Você tem 3 minutos, vamos calcular que não tinha tempo ainda. Hoje a gente colocaria aqui e calcula quanto tempo, mas naquela época você tem tempo suficiente para fazer determinada coisa, enquanto não esgotar a areia. Então era assim que era calculado. Espero que tenha respondido aí a dúvida da minha filha e de outras pessoas, e espero que mais pessoas reciclem, né? Eu faço, já até vendi, e não deixo que esse material vá para o lixo se não está quebrado. Eu aproveito para fazer algumas artes, ok?